Olá! O programa de hoje fala sobre direitos e deveres, como a mídia aborda o tema dos direitos humanos na sociedade e a polêmica sobre segurança. Qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Para falar sobre estes e outros assuntos, a gente conversa com a jornalista Maria Carolina Trevisan. Uninove Entrevista está no ar. Seja bem-vindo a mais um programa Uninove Entrevista. Hoje, o assunto é o retrato dos direitos humanos na mídia. A gente vai falar sobre como a imprensa independente atua e também sobre assuntos que têm movimentado a opinião pública. O machismo, como a grande mídia trata os casos de adolescentes em conflitos com a lei e sobre maioridade penal. E você participa através do nosso WhatsApp 011 95562 3089. Manda seu vídeo dizendo se você é contra ou a favor da redução da maioridade penal, que no último bloco a gente confere. A nossa convidada de hoje é a jornalista Maria Carolina Trevisan. Vamos conhecê-la? Formada pela PUC São Paulo e com 19 anos de carreira, esta paulistana acumula muitas funções. É repórter especial da revista Brasileiros e coordenadora na ANDE, Comunicação e Direitos. Ela também faz parte do grupo de profissionais que fundaram 2 dos portais mais acessados por quem busca informação nas fontes independentes, a Ponte Jornalismo e os Jornalistas Livres, veículo no qual trabalha como repórter voluntária. Em parceria com Leila Landim, escreveu o livro Apoio Internacional ao Desenvolvimento Local, Experiências Sociais com Juventudes no Nordeste, lançado pela editora Peirópolis. A nossa convidada de hoje é a jornalista Maria Carolina Trevisan. No próximo bloco, você confere um bate-papo com a nossa convidada. Não saia daí, o Uninove Entrevista volta daqui a pouco. A Uninove está entre as 50 melhores universidades particulares da América Latina. Essa universidade? Também. A Uninove oferece a melhor estrutura tecnológica. Essa universidade? Também. A Uninove tem os melhores professores. Essa universidade? Também. Uninove Presencial e Uninove Educação à Distância. A mesma qualidade e o mesmo diploma. Escolha seu curso e matricule-se já. Voltamos com mais um programa Uninove Entrevista. Continue enviando seus vídeos para o nosso WhatsApp, no número que aparece aqui na tela. Diga se você é contra ou a favor da diminuição da maioridade penal. Agora, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a jornalista Maria Carolina Trevisan. Muito obrigada por você ter vindo. Seja bem-vinda. Obrigada a você, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Carol, eu quero abrir o bloco com uma pergunta sobre o machismo. No processo de impeachment, principalmente nas manifestações, o que mais se viu presente foi o machismo. Gostaria que você comentasse a respeito da cobertura da mídia. Mariana, acho que uma das coisas boas, se dá para dizer que isso é bom, mas uma das coisas que o processo de impeachment evidenciou é o machismo no Brasil, né? Então, tanto nas manifestações quanto naquele domingo na Câmara dos Deputados, se viu muito explicitado o machismo. É como se o processo de impeachment contra uma presidenta, uma mulher chefe do Brasil, demonstrasse o que nossa sociedade guarda e que não estava muito explícito. Então, por exemplo, se você tivesse ido numa manifestação da direita, como aquelas grandes manifestações da CBF, as pessoas vestidas de CBF na Avenida Paulista, você ia ver, por exemplo, gente mandando a Dilma transar, falando que a Dilma é uma vaca, usando esse tipo de termo contra a mulher, né? Como se você estivesse naturalizando o machismo que já está presente no brasileiro, na sociedade brasileira, e aí você pudesse falar disso tranquilamente, sem nenhum tipo de constrangimento, né? E aí chegou no domingo, naquele domingo da votação na Câmara, e isso ficou ainda mais explícito, né? Eu tenho certeza, e acho que vários especialistas que estudaram o processo de impeachment agora falariam a mesma coisa, que se a Dilma fosse um homem,
talvez ela não tivesse sido tratada com tanta falta de respeito. Então a gente tem, quando a gente vai fazer uma reportagem sobre a questão da mulher, né, sobre o machismo, sobre violações de direitos das mulheres, a gente tem que considerar que a gente vive num país machista, que nega o seu machismo, mas ao mesmo tempo naturaliza o machismo com a maior liderança do país, que era a presidenta Dilma, representando uma mulher no maior cargo de poder. Isso tem um reflexo, tem uma consequência, que é justamente você naturalizar o machismo. E aí, por exemplo, estive conversando com grupos de mulheres negras, né, que lidam não só com o machismo, mas também com o racismo da nossa sociedade, e elas estavam preocupadas em como elas iam se organizar depois do golpe para evitar que elas sofressem mais violência, porque elas estavam convictas de que a violência contra as mulheres negras ia aumentar, principalmente por questões de gênero. Então, o processo de impeachment evidenciou o machismo que existe no Brasil. Como se ter uma presidenta fosse uma afronta para essa sociedade machista. Exatamente. Tanto é que o governo golpista assume sem nenhuma mulher no primeiro escalão dos ministérios, acabando com o Ministério das Mulheres e não mostrando claramente que a questão feminina a questão das mulheres não é uma questão importante para o Brasil. Tanto é que, como é que o Temer falou na primeira entrevista que ele deu, o presidente Temer disse que chamou de mundo feminino, né? Como se o mundo feminino fosse uma coisa totalmente à parte da sociedade brasileira, né? Como se a gente não tivesse mulheres muito fortes nesse país, né? Como se não tivesse tido uma presidenta importante que tivesse governado por tantos anos, né? E tivesse sido eleita 2 vezes por 54 milhões de brasileiros, né? E a quantidade de mulheres que esse novo governo apresentou, você acha que isso é um indício? Sem dúvida é um indício. E o fato de colocar a mulher dele, a Marcela Temer, nesse lugar de primeira-dama, também demonstra o que o governo golpista pensa sobre o lugar da mulher. É um lugar secundário, assistencialista, materno, como se as mulheres não pudessem liderar grandes processos. Bom, o próximo assunto é o tratamento que a imprensa dá para adolescentes que violam a lei. A maioria das coberturas não apura a história de vida desses menores e limita a uma única compreensão. Um caso que retrata bem isso é aquele sobre 4 adolescentes que foram agredidas, estupradas na cidade de Castelo do Piauí, que fica a 190 quilômetros de Teresina. De acordo com a polícia militar, elas estavam fotografando no local quando foram surpreendidas por 5 homens, entre eles 4 menores e um adulto de 40 anos. Carol, por que na maioria dos casos, quando o adolescente é morador da periferia ou está em situação de rua, não é mostrado a história de vida desses adolescentes? Porque existe um racismo no Brasil, né? Um preconceito contra o pobre e contra o negro, né? Então, e a imprensa não tem se preocupado em questionar esse fator, que não é um fator isolado, assim, não é uma problemática isolada do que acontece, né, na sociedade. Então, por exemplo, no caso dos meninos do Piauí, que eu acho que é um caso bastante emblemático, a sociedade queria achar os culpados, porque foi um crime muito bárbaro. Resultou na morte de uma das meninas, muito violento, muita agressão. Então, o que a imprensa fez? Rapidamente fez uma pressão para que a Polícia Civil local conseguisse achar os culpados. Qual que é a ponta mais vulnerável que você pode encontrar? São jovens, né, adolescentes, pobres e negros. Por quê? Porque a gente é racista, a nossa sociedade é racista e criminaliza esses meninos assim, num piscar de olhos. Então é muito mais fácil você compor com esse clamor da sociedade por punir os culpados e assim acalmar a sociedade, quando tem uma figura que a sociedade pensa que é culpada sempre, né? Que como é o caso dos adolescentes negros. No caso de Castelo do Piauí, teve essa questão de não contextualizar qual era a situação de vida deles. Eu fui pesquisar e aí vi que são meninos em situação de extrema pobreza, que moram em Castelo do Piauí, onde o Estado não está presente, ou seja, não tem políticas públicas, ou seja, eles não estão na escola, a família deles é totalmente desestruturada, não tem delegacia na cidade, tem poucos postos de saúde, acho que 1 ou 2,
Ou seja, são jovens completamente abandonados pelo Estado. O resultado disso é essa vulnerabilidade que pode levar para a violência. Também é um preconceito a gente dizer que pobreza gera violência. Não é isso, é o contexto de abandono. A pobreza é complexo, né? A violência, o que gera violência são fatores complexos, não é apenas a questão da pobreza. Então, no caso de Castelo do Piauí, o que eu acho muito importante, como a imprensa cobriu isso, foi o seguinte. Logo na sequência, então, criminalizou-se os 4 meninos. O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Você não pode identificar adolescente em conflito com a lei. Você não pode colocar na capa, como a Veja colocou, a foto dos 4 meninos, nem que tenha aquele blur, aquela coisa que desestrutura. O fato de colocar aquela coisa que desestrutura a imagem também já é um tipo de preconceito, porque aquilo criminaliza. A gente tem na nossa memória aquelas tarjas pretas, quando se tratava de adolescente em conflito com a lei. Então você automaticamente criminaliza. Além disso, a Veja falava assim, não serão impunes? Era uma pergunta, algo assim, que agora não lembro. Isso. A capa, exatamente. Era mas isso mesmo. chamava eles de torturadores, tinha uma série de adjetivos que desumanizava esses meninos, como se eles não fossem humanos, como se eles não fossem pessoas, como se eles não tivessem mãe, pai, família, como se eles não vivessem naquele lugar, como se eles não estivessem num contexto de vulnerabilidade. Aí colocam as iniciais. O Estatuto da Criança e Adolescente protege o adolescente e não poderia estar as iniciais, porque quem mora lá em Castelo do Piauí, que é uma cidadezinha pequena, vai saber identificar quem são aqueles meninos. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a identidade dessas crianças justamente porque não havia como provar, naquele momento, que eles eram os autores. O que aconteceu depois, que eu acho que é o desfecho que demonstra como a gente precisa ter cuidado com esse tipo de abordagem, né? Quando a gente for tratar de adolescente em conflito com a lei. Esses meninos foram encaminhados para o centro socioeducativo lá do Piauí, como se fosse a Fundação Casa, aqui em São Paulo, e a comoção que gerou pela punição, como se a Fundação Casa, esses centros de acolhida socioeducativas não fossem um jeito de punir, né? Sim. Fez com que um dos meninos fosse linchado e morto. Isso sem ter a investigação para dizer que eles cometeram crime mesmo. E aí o que aconteceu? Ao longo do processo, ao longo da investigação, descobriu-se que o mandante do crime não era um traficante, porque também é uma outra coisa que a imprensa, um outro erro da imprensa, que é simplesmente escutar a fonte oficial, que é a polícia, que vai dar uma resposta ali, porque a sociedade está clamando, pode ser que dê essa resposta, pode ser que não, mas que pode dar essa resposta para acalmar a sociedade, para mostrar que está fazendo bem o seu trabalho, e coloca um traficante como se o traficante também fosse um monstro, como se ele fosse capaz de qualquer tipo de crime, né? E colocou esse homem como mandante do crime, esse homem de 40 anos que você mencionou. Ao longo da investigação, descobriu-se que ele não era o mandante, que ele não tinha nada a ver com esse crime, e o mandante era um policial militar. Então, olha como a história foi mudando ao longo desse Como processo. reverteu totalmente. E a imprensa, o que aconteceu? Qual que foi o erro da imprensa? A imprensa errou ao não seguir a história até o final. Então, nunca mais essa história apareceu no noticiário, nunca mais, depois dessa capa da Veja, nunca mais. O que está no imaginário da sociedade? Os adolescentes em conflito com a lei são monstros e esses meninos, jovens negros pobres, são monstros também. É isso que ficou. E assim, curiosamente, o que eu acho também muito interessante quando a gente for fazer esse tipo de abordagem, é a gente entender o contexto que nós estamos fazendo a publicação. Então, a revista Veja sai na sexta-feira, com essa capa. Em cima tinha especial redução da maioridade penal. Na segunda-feira foi votado o quê na Câmara dos Deputados, quando o Cunha era presidente? Redução da maioridade penal. Então, tem que ter muito cuidado, porque tem interesses por trás, a gente tem que saber a que interesses nós estamos servindo. E o título foi Eles estupraram, desfiguraram e mataram. Carolina, para você, como que a gente pode combater esse populismo midiático? Sendo responsável nessa cobertura, né? Eu acho que tem algumas coisas quando trata de adolescente em conflito com a lei que a gente tem que cuidar. Uma delas é cuidar das palavras, né? Quando a gente for se referir aos adolescentes, se referir como adolescentes e não como menores. Porque não sei se você já reparou, mas repara, por exemplo, quando acontece um crime e esse crime é contra um jovem de classe média ou classe média alta, branco,
sei lá, na zona central de São Paulo, que não seja na periferia. Isso vai geralmente para a capa do jornal e se trata da pessoa que cometeu o crime como um criminoso, cometeu o crime sem cuidado com as palavras, né, com o uso das palavras. Quando um jovem que é de classe média comete um crime, ele é chamado de estudante, não de menor que cometeu um crime, é chamado de estudante. Então, quer dizer, nesse jogo de palavra tem o preconceito, o nosso racismo que está incluído aí. Tratamentos diferentes. Exatamente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ao falar menor você está automaticamente criminalizando aquele menino. Desculpa. Mesma coisa é o uso dessa tarja preta ou dessa coisa na cara para dizer que aquela pessoa cometeu um crime. Isso também já é um pré-julgamento. Se não houve julgamento, a gente não pode dizer que foi. Eu sou totalmente contra e acho que são... A gente tem divergências, por exemplo, lá no Jornalistas Livres sobre isso, mas eu, pessoalmente, eu sou jornalista amiga da criança, eu sou totalmente contra a gente colocar imagens de jovens e adolescentes ou crianças em situação vulnerável, qualquer que seja ela, a não ser que ela seja uma denúncia. Então, por exemplo, chegou pra gente o vídeo daquele menino Eduardo, que tem 10 anos e que foi morto pela polícia nos morros do Rio. A gente chegou a pensar em publicar esse vídeo. Eu sou contra, eu acho que não precisa, porque estava na rede. Agora, se a denúncia só pudesse ter sido feita por meio desse vídeo, dessas imagens, aí seria uma outra coisa. Mas por que a gente vai mostrar uma criança machucada e morta na televisão? Para quê? O que isso vai gerar? Audiência. Mas não interessa em termos de jornalismo que essa imagem apareça, a não ser para trazer audiência. Aqui na tela a gente confere parte do que a Andy encontrou em um estudo feito com jornais e revistas semanais e que mostra que a cobertura é tendenciosa. Vejamos. Segundo estudos feitos pelas Nações Unidas, a média mundial é de 11,6% de participação de jovens na criminalidade. No Brasil, essa média corresponde há décadas a cerca de 10% do total de crimes. No conjunto de infrações, os adolescentes cometem menos crimes violentos, mas são justamente estes os mais explorados pela imprensa, dando à sociedade a impressão de que eles são muito perigosos. Esta é uma conclusão do jornalista Mauro Koenig. Para fechar esse bloco, Carol, eu te pergunto, com iniciativas como o dos Jornalistas Livres, Ponte.org, esses portais independentes, você acha que essa realidade está mudando? Acho que ainda não está mudando a realidade, mas eu acho que é um outro ponto de vista, né? Você tem toda a razão, né? Esse estudo da Andy é super importante porque ele mostra exatamente como é que a imprensa está fazendo essa cobertura e como ela não corresponde à realidade. Quer dizer, no caso dos adolescentes em conflito com a lei, que estão internados nos centros socioeducativos, por exemplo, 1% só cometeu homicídio. Então justamente eles não são perigosos, eles cometeram tráfico, por exemplo. A grande maioria cometeu tráfico, como também é no sistema prisional de adultos. A grande maioria cometeu tráfico, a grande maioria não é estuprador e não matou pessoas, né? Porque o que a PEC da redução da maioridade penal pede, né? Uma delas, que está tramitando no Senado, pede que exista redução da maioridade penal para adolescentes que cometeram crimes hediondos, que são esses, né? Estupro e homicídio. Mas isso não vai impactar em nada na quantidade de crimes que existem, porque justamente não são eles que produzem esse tipo de crime. Na verdade, e isso eu acho que a imprensa erra a não fazer esse contraponto, a imprensa tradicional geralmente erra a não fazer esse contraponto, é o seguinte: eles não são os atores desses atos infracionais, eles são as vítimas, as principais vítimas de homicídio no Brasil são jovens negros. 70% das pessoas que morrem vítimas de violência letal são jovens negros. Então, essa problemática precisa existir quando você vai fazer uma cobertura de violência, né? Como é que você não vai falar isso ao falar de criminalidade? Você vai inverter a realidade. Aí o leitor, o telespectador não entende o que está acontecendo mesmo, e aí a opinião pública se forma a favor da redução, como se isso fosse impactar
nos índices de criminalidade, o que não é verdade. Como se isso fosse o resultado, fosse a solução. Exatamente, não é, né? Não vai impactar nada, né? Ao contrário, vai lotar ainda mais os centros socioeducativos de jovens em conflito com a lei no Brasil, que a gente sabe que não são, em termos de direitos humanos, os melhores lugares para você estar, né? Na verdade, é uma escola que te leva muito mais para o crime do que para você se reeducar, como se diz. Entendo. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta já. A Uninove sempre trabalhou para estar à frente do seu tempo. Primeira universidade a oferecer Wi-Fi ilimitado para mais de 150 mil alunos. Projetores de última geração em todas as salas de aula. E o Channel 9, o curso de inglês online gratuito para todos os seus alunos. Mas se a vida está corrida e você precisa de mais mobilidade, imagine se sua universidade pudesse estar onde você quiser na hora que você puder estudar. Cursos online Uninove. Sua chance de estudar na melhor universidade de São Paulo, de qualquer lugar e com liberdade para planejar seus estudos. Composta por professores mestres e doutores, acessíveis por meio de videoaulas, fóruns e chats. São mais de 200 cursos a partir de R$ 196. Graduação, tecnologia, pós-especialização e pós-MBA. Invista na sua carreira e mude sua vida. De volta com o Uninove Entrevista e a nossa convidada de hoje é a jornalista Maria Carolina Trevisan. E chegou a hora de você conferir sua participação no nosso programa. Telespectadores de todo o Brasil enviaram vídeos respondendo a nossa pergunta: você é contra ou a favor da redução da maioridade penal? E o resultado você confere agora. Eu sou contra a redução da maioridade penal, pois ela afetaria principalmente os jovens em condições sociais vulneráveis. Eu sou a favor. Eu acredito que a maior parte dos adolescentes que cometem esse tipo de infração, eles têm totalmente a consciência do que eles realmente estão fazendo. Eu concordo em estar em 16 anos. Por quê? Se uma pessoa pode votar, se uma pessoa pode responder pelos seus atos, se ele pode fazer várias coisas, por que ele também não pode responder por algum crime que ele cometeu? A Espanha e a Alemanha voltaram atrás na decisão da redução da maioridade penal, porque lá não houve melhores resultados por conta dessa tomada de decisão. Por isso, eu sou contra a redução da maioridade penal. Sou a favor da diminuição da melhor idade, né? Penal, porque você é livre para votar. Eu acho que você tem que assumir seus atos. Sou contra a maioridade penal porque o Estado ele não assiste a população carente, uma vez que esses jovens na cadeia eles iriam piorar a sua condição. Para mim é o caso de se pensar, a partir do momento que aos 16 anos ele pode votar, por que não aos 16 anos ele ser responsável pelos seus atos? Carol, a gente percebe nos vídeos que as opiniões elas estão bem divididas e são profissionais de diferentes áreas que, quando são a favor da diminuição, eles usam o mesmo argumento: se já pode votar, também pode ir preso. A mídia, ela influencia a construção desse argumento? Sem dúvida, a mídia influencia quando ela justamente não trata da questão com todo o seu contexto, né? Quer dizer, mostrando que os jovens jovens em conflito com a lei não são os principais atores da violência, na verdade eles são as principais vítimas dessa violência, quando não mostram o contexto em que essa violência ocorre, né, a vulnerabilidade em que esses jovens estão expostos. E, por outro lado, parece que a Fundação Casa, os centros de acolhida de adolescentes, centros socioeducativos de adolescentes, não são meios de punir, né? A gente fala de imputabilidade, né, porque eles são adolescentes, mas não quer dizer que eles não estejam sendo punidos, quer dizer que eles vão ser punidos num lugar em que vão ter outros adolescentes e não adultos. Por quê? Por que a gente não pode querer, desejar que os meninos vão para os presídios de adultos? Porque os presídios de adultos estão super cheios, super lotados, porque não há condição de dignidade humana dentro das cadeias, porque ali eles não vão conseguir se reeducar, não vão conseguir voltar para a sociedade nunca mais, né? Quer dizer, a chance deles voltarem é muito menor do que se eles fossem para um centro socioeducativo em que, teoricamente, eles deveriam ter um tratamento mais digno
no sentido da idade deles, né? Então, eles vão frequentar a escola, eles não deixam de ir para a escola quando estão na Fundação Casa, e tem outros tipos de atendimento que são mais direcionados aos adolescentes. A situação dos presídios de adulto não dá para desejar nem para o seu inimigo, né? Estão superlotados, a violência policial continua, e essas são duas prerrogativas que fizeram com que fosse possível o massacre do Carandiru. Essas situações continuam e estão agravadas hoje em dia no Brasil. A gente não pode desejar isso, né? Porque pode acontecer de novo. Então, a imprensa tem que ter responsabilidade quando faz esse tipo de cobertura, justamente fazendo uma contextualização da situação dos adolescentes. Carol, a gente sabe que grandes veículos, além de pertencerem a famílias que fizeram fortunas com a imprensa, contam também com caros espaços de publicidade. E, para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse como funciona o financiamento de grupos de mídia independentes. Você perguntou na pergunta anterior e eu não respondi isso, mas eu acho que é importante dizer que esses veículos independentes que estão surgindo agora têm a capacidade de fazer uma narrativa mais descomprometida com interesses comerciais e de lucro, né? Como as grandes mídias, né? As mídias comerciais, como você acabou de falar. Então, por esse lado, é muito importante que exista essa contranarrativa, né? Porque senão teria um monte de informações que a gente não saberia. Por exemplo, quando a gente fundou Jornalistas Livres, qual que era a nossa ideia? Ia ter aquela grande manifestação do dia 15 de março de 2015, que foi 1 milhão de pessoas para Paulista, segundo a Polícia Militar. E a gente falou assim, bom, a gente vai esperar a Globo fazer essa cobertura do jeito que a Globo sempre fez a cobertura, quer dizer, chamando, convocando diariamente, o dia inteiro. No domingo eles fizeram isso, né? Chamaram o dia inteiro, desde o começo da manhã até o Faustão, para as pessoas participarem da festa da democracia, né? Era o título que mais utilizava, era a festa da democracia. Só faltava aquela música do Criança Esperança atrás. Então, assim, e as imagens todas eram de cima, de drone ou de helicóptero ou de cima do prédio e tal, sem ir para o chão, sem conversar com as pessoas. Então, o que a gente queria? A gente juntou um grupo de jornalistas, artistas, fotógrafos, todo mundo que queria participar desse momento, fazer a contranarrativa, gente que está na grande imprensa, inclusive, botamos um monte de repórter na rua, no chão, para ir conversar com as pessoas. E aí que foi possível entender que aquela manifestação não era uma manifestação homogênea, em que todo mundo felizmente estava ali feliz pedindo o fim da corrupção. Porque eu também sou contra a corrupção. Todo mundo é contra a corrupção. Sim. Né? Não é uma grande reivindicação assim que você pode falar, é homogênea. Não. Quando a gente foi para o chão e foi falar com as pessoas, que isso é a nossa ferramenta principal, né, do jornalista, a gente descobriu que ali tinha gente querendo ditadura militar, gente que não queria o impeachment da Dilma, mas queria que a Câmara fosse punida por suas corrupções e tal. Tinha gente que não sabia o que estava fazendo lá, gente que estava lá só contra o PT, só contra a Dilma, mas sem saber por quê. Gente que é contra cotas raciais, contra a Bolsa Família, porque acha que é coisa de vagabundo. Esse tipo de pensamento era o que estava presente lá. Como é que você vai contar essa história só com número, só falando, olha quantas milhões de pessoas estiveram aqui, todas daqui muito felizes, pedindo o fim da corrupção, né? Pedindo o impeachment da Dilma como se a Dilma fosse a chefa da corrupção do Brasil, ou Lula, segundo aquele PowerPoint mal sucedido turma do Moro. Enfim, então a gente queria fazer isso. Agora, a gente não tinha a pretensão de continuar existindo. A gente pensou que os Jornalistas Livres ia ser aquela cobertura e pronto. Só que quando a gente foi voltando para a redação e contando isso, os textos foram saindo, porque eu vou te falar pessoalmente, foi um pouco deprimente, assim, você vê que tem tanto conservadorismo mesmo exposto na rua, assim, sem constrangimento. Foi um choque? Foi, para mim pessoalmente foi. E as pessoas chegavam arrasadas na redação que a gente montou ali. Então a gente começou a montar uma linha de produção de narrativa, e essa linha de produção saiu antes do jornal do dia seguinte. Então, de alguma forma, influenciou a cobertura, quer dizer, não é mais aquilo. Então, quando a gente começou a postar no Facebook, começou a ganhar uma visibilidade que a gente não esperava. Eu fiz uma reportagem que chamava Os Defensores do Impeachment São Brancos, para dizer que não havia nenhuma reivindicação que contemplasse a população negra, sabendo que a população negra no Brasil é a mais vulnerável.
né? E aí aquilo foi pautando a grande imprensa. Então, por exemplo, só que muito interessante outra coisa, quem fez a pauta naquele dia, quem começou a pensar essa pauta de uma maneira mais elaborada foi a imprensa internacional. Então eu recebi telefonema de uma rádio da França, uma rádio do Uruguai. Interessante. A BBC deu essa questão de que só tinha brancos. Depois o Datafolha foi lá e comprovou que era isso mesmo, alta renda e brancos. Teve que concordar com isso? Teve que concordar, porque fez uma pesquisa e tal. E era verdade, bastava você ir lá para ver, não precisa, assim, sabe? Então a gente deu uma foto gigantesca em que só tinha brancos e tal. Então a gente foi ganhando essa visibilidade e percebeu que tinha uma demanda por uma outra leitura da realidade. E aí a gente pensou, bom, a gente precisa se posicionar. Dá para a gente fazer jornalismo de qualidade se posicionando, mostrando para o leitor de que lado a gente está. E os jornalistas livres estão do lado dos movimentos sociais, de esquerda. Nós estamos do lado da esquerda. E a partir desse ponto de vista é que a gente faz a nossa narrativa. A gente não esconde isso e a gente não tem ninguém que tem interesse, assim, nenhum anunciante com interesse. Isso ao mesmo tempo é um problema, porque a gente não tem dinheiro, que é a sua pergunta, né? Então, o que a gente fez? Naquele momento que a gente percebeu que havia essa demanda que a gente deveria continuar existindo, mas todo mundo tem que pagar as contas, verdade. Como é que a gente vai resolver essa questão? Assim, para mim, a minha militância é o jornalismo, uma das minhas militâncias, jornalismo e enfrentamento ao racismo. Então, eu acho que o jornalismo, acredito que ele tenha a função de transformar realidades também, de mostrar para a sociedade o que está acontecendo do ponto de vista do invisível. Né, que são os movimentos sociais, geralmente as pessoas mais pobres, os direitos humanos e tudo isso que não parece. Que a gente não vê todos os dias no jornal. Não tem tanto interesse, né? Talvez porque não tenha tanta audiência, mas isso é uma questão também de criar essa cultura. Aí o que a gente fez? Vamos fazer não tem assim, ninguém querendo financiar os jornalistas às vezes. Você fala assim, uma grande fundação, que seria mais independente, um instituto brasileiro que tem interesse em uma contranarrativa. Ainda não apareceu isso pra gente. Mas o que a gente quis fazer foi testar para ver se os leitores e a audiência que a gente tem teriam interesse em financiar isso. E abrimos um crowdfunding, um financiamento coletivo. Sim. E a gente foi o financiamento coletivo mais bem sucedido em termos de jornalismo, né, financiar jornalismo, da história do Catarse, que foi a plataforma que a gente usou. A gente pediu R$100 mil e conseguimos R$150 mil. Agora, passamos um sufoco que Deus me livre, eu não quero passar mais, sabe? Porque até a última semana você não tinha aquele dinheiro ainda, e aí tinha que devolver, sei lá, enfim, pagar uma multa. Isso é o que nos sustenta até o momento. Ninguém ganha salário, todo mundo trabalha em outra coisa. São colaboradores. É voluntário, mas a gente consegue pagar a produção da reportagem. Então, por exemplo, para ir cobrir o impeachment em Brasília, a equipe toda foi com financiamento coletivo e hospedagem coletiva, enfim, a gente conseguiu viabilizar nossas reportagens com esse dinheiro. Então, está acabando, não sei como que a gente vai fazer, talvez um novo financiamento coletivo. Contamos com todo mundo. Jornalistas Livres, ele continua? Continua. Continua, já está com 1 ano e meio de vida. E está muito bem. Seja bem eterno. A gente tem uma audiência, para você ter uma ideia, assim, em termos comparativos, já chegamos a 14 milhões de pessoas, o alcance no Facebook, por exemplo. Mas a gente sabe que a gente tem um número muito grande, é um número muito significativo. A gente tem quase 600 mil seguidores, né, depois de 1 ano e meio. Então, há um interesse, sim, e a gente precisa ver como é que a gente viabiliza esse interesse. E chega ao fim mais um programa Uninove Entrevista. E antes da gente se despedir, eu quero que você, Carol, fale para o pessoal de casa como é que faz para te seguir. Bom, eu sou repórter especial da revista Brasileiros, escrevo lá quase todas as semanas e uma vez por mês na revista impressa. Faço reportagem de direitos humanos, então quem quiser me seguir vai ler esse tipo de reportagem. Além disso, continuo publicando nos Jornalistas Livres também, fazendo outras atividades, porque eu não consigo fazer todas essas coisas, né, ao mesmo tempo, então eu faço edição dos textos e tal, mas eu queria convidar todo mundo para participar dos Jornalistas Livres. Qualquer um pode ser um jornalista livre, desde que participe com a gente das reuniões semanais que a gente tem no Bexiga, às terças-feiras, pertinho. É só pegar o metrô ali, Brigadeiro, do lado do metrô Brigadeiro, na Conselheiro Ramalho, às 8 horas, terças-feiras. São reuniões abertas, só que é importante você se integrar para poder participar e ser também um jornalista livre. Bom, você que é estudante de comunicação, então participe das reuniões, muito bacana mesmo.
Tenho certeza que a nossa conversa fez o público refletir sobre assuntos tão importantes para a sociedade. Muito sucesso para você. Obrigada para vocês também. Agradecemos também à equipe técnica do LIS, Laboratório de Imagem e Som, e ao nosso professor de jornalismo, João Luiz Gago. Para encerrar, fique com uma música que tem tudo a ver com o que conversamos nesta edição, a música Pátria que Me Pariu, que é a composição do nosso próximo convidado, o rapper Gabriel Pensador. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Pátria que me pariu, quem foi a pátria?